Em Isaías, capítulo 43, no verso 2, diz o seguinte: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Irmãos, essa passagem de Isaías ela é muito profunda, porque ela vai falar de fogo e vai falar também das águas. Aqui são momentos que muitas vezes vai colocar nossa fé à prova. E muitas vezes vai parecer que nós estamos submergindo diante dos desafios, das dores, das lutas. Certa vez, eu estava passando por uma situação, uma fase, né, muito difícil. E aí, um louvor falou muito ao meu coração. Foi como uma conversa. Sabe quando Deus conversa com você? Foi isso que eu senti. E dentro disso, eu lembro que o louvor falava assim: até na dor eu tenho um propósito. Era como se Deus estivesse dizendo assim para mim: fique dentro disso, porque há algo aí que eu tenho como propósito. Como enxergar um propósito na dor? Eu lembro que quando eu vim para Jesus, porque a gente vem para Jesus, a gente traz muita coisa. Nós trazemos muita coisa e muitas bagagens do nosso velho homem, né? A palavra do Senhor diz lá em Efésios capítulo 2, que nós andávamos como queríamos, né? Na carne, segundo o curso deste mundo. E nós hoje estamos em Cristo. Mas quando nós confessamos ao Senhor, Ele nos tira da lama nesse processo de salvação. Mas no processo de santificação, Ele vai tirar a lama de nós. E essa lama, para ser removida, não é fácil. Porque às vezes é dentro de correções, dentro do deserto, dentro da dor. E como enxergar um propósito dentro da dor? Eu lembro de uma época muito dolorosa na minha vida, outra época, né, agora. Pois é. Onde o Senhor, eu precisava que Deus ele removesse o egoísmo de dentro de mim. Eu cresci uma criança que eu não sabia muito o que era dividir. Eu tenho 2 irmãos por parte de pai, mas só que eu fui criada sozinha, então eu não sabia muito o que era dividir. Não estou justificando aqui o pecado, mas estou dizendo a você que algumas coisas vão influenciar. Então isso influenciou também, eu tenho certeza disso. E aí, irmãos, eu trouxe isso comigo, uma bagagem ruim. Eu tinha uma natureza, e aqui eu não tenho receio de te falar, porque minha mãe está de prova e ela assiste o vídeo. Um beijo, mãe, te amo. Ela assiste meus vídeos, então eu não posso mentir aqui, que ela sabe. E mesmo que ela não estivesse assistindo, ia ser verdadeira. E eu era muito reclamona, eu reclamava de tudo. Tanto que ela cantava assim pra mim, que eu vivia chorando de barriga cheia. Na época a gente não era cristã, ela cantava isso pra mim. Então eu era muito reclamona, eu era uma pessoa egoísta, eu me preocupava às vezes com coisas do futuro, né? Com casa. Eu era muito assim, meus irmãos, era triste. Mas o Senhor, Ele foi tirando essa lama de mim. E foi dentro desse cenário de dor. Eu lembro que eu fiquei mais de 3 anos desempregada. O Senhor permitiu. Não estou dizendo que sempre que você estiver desempregado, você vai estar aí passando por uma dor porque tem um propósito. Não é isso. Mas existem certas dores que vão ter sim propósito. E essa foi uma das. E eu lembro que no momento que eu estava vivendo a dor, eu não entendia. E minha mãe falava assim para mim, minha filha, ela ficava preocupada, porque eu estava muito triste. O desemprego, ele vai afetar várias áreas. Conjugal, vai afetar a autoestima da mulher, vai afetar o psicológico. E eu lembro que eu fiquei quase depressiva, eu sentia umas angústias dentro de mim. E eu não entendia. Mas era o Senhor tratando ali, aproveitando esse momento de dor, para tratar algumas coisas dentro de mim. E uma delas foi o egoísmo. E eu lembro que eu vivia a época do cuscuz, sabe? Eu vivi o tempo do cuscuz e foi muito desafiador, porque mexeu com muitas coisas na minha vida. Eu botava currículo, eu subia, descia e nada acontecia.
E eu questionava a Deus, eu disse assim, gente, por que eu estou passando por isso? Por que todo mundo consegue e eu não consigo? E era muito estranho para mim. Mas o Senhor tem os seus propósitos dentro, né, da situação. Então, como é que você pode enxergar a dor hoje? Entender que muitas vezes Deus quer, através desse cenário difícil, te ensinar alguma coisa. Por isso, nós temos que estar com o coração aberto para entender que dentro daquilo ali, o Senhor tem algo a nos ensinar. Às vezes, parece que a gente vai morrer, mas não vai nos matar. Porque em tudo o Senhor está conosco. Eu sei que é difícil, meus irmãos, é difícil, não é fácil. Mas ele diz o quê? Eu estarei contigo. E aí eu fui percebendo ao longo do tempo, depois que passou um bom tempo, eu não entendi nada da dor ali naquele momento. Depois que passou um bom tempo, eu olhei para trás e olhei para mim mesma e comecei a perceber que eu estava diferente. Porque Deus foi tirando algumas coisas de dentro de mim. Eu fui, sabe, algumas coisas que eu fazia questão, eu parei de fazer. Porque geralmente, no entretenimento, no momento da alegria, nós não paramos para refletir na vida. Nós não paramos para consertar algumas coisas. Nós não observamos as coisas com humildade. Mas no momento da dor, que estamos padecendo, aí sim. E o próprio Salomão ele vai escrever que muitas vezes é melhor estar em um luto, em um velório, do que numa festa. Porque no velório a pessoa vai refletir sobre a vida. Ele traz esse ensinamento. Então, na dor, no momento da luta, quem não é humilde, às vezes passa a ser. Quem é prepotente e arrogante, né, passa a se tornar uma pessoa mais humilde, a entender que ele precisa do outro. No momento da dor, às vezes aquela pessoa que é metida, ela passa a, a, ela passa a ser mais humilde, a ter compaixão com o próximo, a ter misericórdia. Então, a pessoa vai começando a rever. Então, Deus vai trabalhando em nossos corações. Porque o propósito do Senhor sempre é. Eu sempre digo que o trabalhar do Espírito Santo vai apontar para Jesus, para nos tornarmos parecidos com o Senhor. E muitas vezes vai ser nesse cenário de dor, nesse cenário aí de sofrimento. Então, meus irmãos, a dor, ela provoca em nós, quando nós estamos em Deus, uma transformação. Porque Deus vai nos fazer enxergar por outro ângulo. E vai também nos amadurecer. Não sejamos cristãos meninos, mas cristãos maduros, para que nós possamos alcançar aquilo que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo. Podemos passar por tudo, pela fome, pelo padecer, pelas tribulações, pelos momentos de alegria. Né? Quando nós estamos alegres e felizes, e nós permanecemos cristãos, isso quer dizer que nós somos fiéis. Mas quando nós estamos no momento de tribulação, de angústia, nós precisamos ser dependentes dele. Então, precisamos entender que a dor é para nos ensinar e não para nos matar. Então, esteja aberto, esteja sensível. Peça a Deus que lhe mostre o que você precisa aprender nessa dor. Porque quem sabe lá na frente você vai ajudar outros. Como eu estou aqui hoje, né? Nem imaginar, irmãos, canal no YouTube, nem imaginar uma coisa dessa. Mas o Senhor trabalha de formas misteriosas. Eu estou com essa frase na boca por alguns dias já. Que o Senhor trabalha de formas misteriosas. Então, que o Senhor te direcione. E que você entenda o mais rápido possível que esse caminho, às vezes, de dor, quer te ensinar. Jesus, ali no Getsemane, não foi fácil para ele. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. E quantas vezes nós queremos que o Senhor passe de nós a dor, a tristeza, a angústia. Mas o Senhor disse, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha a humildade de Jesus. Então seja humilde para entender que nesse cenário o Senhor tem algo a te ensinar. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente. E aqui eu encerro essa série de 3 vídeos sobre a dor, sobre a angústia, sobre o sofrimento.
Se você gostou, compartilhe também, porque quem sabe edifica a vida de outras pessoas. E eu queria também deixar para vocês aqui, abrir para vocês, caso vocês tenham algum tema que vocês queiram que eu traga aqui para o canal, pode deixar também nos comentários. Porque aí, quem sabe, né, o Senhor me dá graça e eu trago aqui esse assunto para a gente conversar. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.